Capítulo 1. Homem veloso. Meia dúzia de palavras ditas por uma mãe carinhosa a um menino que está prestes a sair de casa para iniciar um aprendizado, pode cair como suave orvalho do céu sobre ele. Algumas frases de um pai amável e prudente, ditas à filha ainda não convertida quando ela inicia sua vida de casada e a seu marido gentil e carinhosamente escolhidas, podem fazer daquele lar uma casa de Deus para sempre. Uma palavra gentil de um irmão para sua irmã, uma breve carta escrita por uma irmã para o seu irmão, mesmo que seja apenas uma linha ou duas, pode ser afeta de graça de Deus. Já vi até mesmo coisas pequenas como uma lágrima, um olhar ansioso, operarem maravilhas. Talvez você já tenha ouvido a história de Winterfield, que sempre que se hospedava na casa de alguém costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família anfitriã, pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez, pernoitou na casa de um coronel que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Winterfield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel e de sua esposa e de suas filhas, que achou muito difícil liso dizer que tinha que tomar uma decisão a respeito de Jesus, algo que não teria sentido se eles tivessem sido menos amistosos. Ali, ele ficou por uma semana e durante sua última noite, o Espírito de Deus o visitou, de modo que não conseguiu dormir. Essas pessoas, e se ele tem sido muito amáveis comigo e eu não tenho sido fiel com ela, tenho que dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas, pensou. Então, se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia: não posso fazer isso, mas o Espírito Santo parecia dizer: não saia daqui sem antes avisá-los do perigo. Finalmente, pensou em um artifício e orou a fim de que Deus aceitasse sua ideia. Ele pegou o seu anel e escreveu com eles as seguintes palavras em um dos bancos de vidros da janela de caixilhos de chumbo: falta-lhe uma coisa. Ele não conseguiu falar com a família, mas seguiu o seu caminho, orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã na casa grande, admiradora de Winterfield, disse: até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhe uma coisa. Aquelas palavras me tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Disse-a: pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que, por onde quer que ele passe, argumenta com seus anfitriões e não havia feito isso conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o Sr. Winterfield, mas percebo que ele foi amável conosco falando-nos desta maneira. Em seguida, chamou suas filhas: meninas, vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça. Falta-lhe uma coisa. Chamem seu pai. O coronel subiu ao aposento do hóspede e também leu a frase: falta, diz uma coisa. Assim, ao redor da cama onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se, pedindo a Deus que ele desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava. Toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus. Não faz muito tempo, encontrei-me com um amigo em cuja igreja há uma irmã que preserva aquele pedaço de vidro como herança de família. Se você conseguir aconselhar ou admoestar uma pessoa, cuide para que sua alma não fique machucada com o sangue de um de seus parentes ou amigos, e cuide-se para que nunca macule suas vestes e seja acusado diante do tribunal de Deus. Por essa razão, viva e fale em finil de um ou de outro modo e seja sempre fiel a Deus. O zelo frequentemente produz a prudência e coloca um homem na posição de domínio do diferimento, se não do talento. André usou a habilidade que possuía. Se tivesse sido como alguns dos meus jovens amigos, teria dito: eu deveria servir a Deus. Ah, como eu gostaria de pregar! E eu deveria exigir que me dessem uma grande congregação para pastorear. Bem, existe um pouco de tudo em cada rua de Londres e a maior porta para a pregação é a grande cidade sobre o divino céu azul. Entretanto, esses jovens veem. Eu preferiria assumir um cargo mais fácil do que pregar ao ar livre, e como não é convidado para os grandes públicos, nada faz. Como seria melhor se, como André,
ele começasse a usar sua habilidade entre aqueles que são acessíveis, então deu um passo em direção a algo maior, daí para outra coisa, e assim avançasse ano a ano. Se André não tivesse usado os meios que tinha para converter seu irmão, provavelmente nunca teria sido um apóstolo. Cristo deve ter tido suas razões para escolher aqueles apóstolos para o seu serviço. Talvez o grande fundamento da escolha de André tenha sido o fato de ele ter sido um homem zeloso. Parece que Jesus teve uma ideia. André trouxe Simão Pedro, que sempre falava com as pessoas individualmente, e faria dele um apóstolo. Leitor, se você for dedicado na distribuição de folhetos e diligente na escola dominical, poderá se tornar um ministro. Mas se não quiser fazer nada enquanto não puder fazer tudo, permanecerá inútil para o corpo, um estorvo para a igreja, em vez de um ajudador. Queridas irmãs em Cristo, nenhuma de vocês deve pensar que as lições de não fazer nada é um erro que Deus cometeu. Cada uma de vocês deve possuir algum talento que lhe foi confiado e uma tarefa que ninguém mais pode fazer. Descubra qual é a sua esfera de atuação e ocupe-se. Peço a Deus que Ele diga qual é o seu lugar e permaneça ali, ocupando até que Jesus Cristo venha e a recompense. Use sua habilidade, como André demonstrou sua sabedoria ao valorizar uma única alma, dedicou todos os seus esforços inicialmente a um só homem. Depois, sob o comando do Espírito Santo, foi útil a muitos, mas começou com uma tarefa simples, para um aritmético, calcular o valor de uma alma. Uma alma vale todos os sinos celestiais tocando por um arrependimento. Um pecador que se arrepende faz com que os anjos se regozijem. O que aconteceria se passasse toda a vida trabalhando e suplicando pela conversão de uma criança? Se você ganha essa pérola, sua vida já terá valido a pena. Não seja tolo e não fique desestimulado por causa do número, ou por causa da massa que rejeita o seu testemunho. Se um homem consegue ganhar um em um dia, poderia dar-se por satisfeito. O que você poderia perguntar? Não estou falando de 1 centavo, mas de 1 milhão de libras. Aí sim seria uma imensa recompensa, diria você. Portanto, se você ganhar apenas uma alma, você deve saber quanto vale aquele um. É uma unidade no que se refere aos números, porém, seu valor excede toda a terra. Que lucro um homem teria se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que perda você teria se perdesse o mundo todo e ganhasse a sua alma? E Deus ainda o capacitasse para ganhar outras almas? Alegre-se e trabalhe em seu campo, mesmo que pequeno, e mostre a sua sabedoria. Você pode imitar André, não indo muito longe para ganhar almas. Muitos cristãos fazem o seu melhor a 10 quilômetros de casa. O tempo que se leva para ir até lá e voltar, provavelmente, deveria ser gasto trabalhando na própria vinha. Não creio que as autoridades estaduais estariam baixando um decreto muito inteligente se pedissem aos cidadãos da cidade A que ajudassem a tirar a neve das calçadas da cidade B, e os cidadãos da B que mantivessem limpas as calçadas da cidade A. Seria melhor e mais conveniente que o chefe de família limpasse a sua própria calçada. É nosso dever cristão fazer todas as obras que pudermos no lugar onde Deus nos colocou, principalmente no nosso lar. Você, todo homem, tem direito sobre mim, mas muito mais direito têm meus filhos. Você, toda mulher, tem alguma exigência sobre mim quanto à salvação de sua alma. Até onde sou capaz de ajudar, muito mais direito tenho da minha carne e do meu sangue. A piedade deve começar em casa, assim como a caridade ou convite à conversão deveria começar com aqueles que nos são mais próximos e com quem temos vínculos. Eu o encorajo a não ser um missionário na distante Nínive, nem olhar com misericórdia para a África, nem ocupar-se em demasia com o povo católico e com os pagãos, mas sim com seus filhos, sua carne e seu sangue, seus vizinhos e amigos. Levante seu clamor ao céu por eles e só depois pregue entre as nações. André foi capaz de vir para a Capadócia após morrer que o Senhor Jesus, mas começou com seu irmão. E você poderá trabalhar onde desejar nos anos vindouros, mas antes de tudo, trabalhe com sua família. Aqueles que estão sobre a sua sombra devem receber o seu cuidado primeiramente. Seja Fábio, use a habilidade que tem e use-a com aqueles que estão mais próximos.
Talvez alguém esteja pensando como André persuadiu Simão Pedro a seguir. Ele primeiro contou sua experiência e disse: achamos o Messias. Conte aos outros o que já experimentou de Cristo. André fez isso de uma forma inteligente, explicando a Pedro o que havia encontrado. Ele não disse que ia vir encontrado alguém que o havia impressionado, mas que ele não sabia quem era. Ele disse que havia encontrado o Messias, isto é, Cristo. Tenha o Evangelho claro em mente e também sua experiência com ele. Então, fale das boas novas com aqueles cuja alma você quer alcançar. André teve poder sobre Pedro por causa da sua decisão pessoal e convicção. Ele não disse: espero ter encontrado o Messias, mas sim: eu encontrei. Tinha certeza disso. Tenha total segurança da sua salvação, não há arma mais poderosa do que essa. Seja positivo quanto à sua experiência e certeza, pois isso ajudará. André teve poder sobre Pedro porque foi zeloso na apresentação das boas novas. Ele não falou com Pedro como se estivesse conversando sobre um fato trivial: o Messias chegou. Mas comunicou a Pedro essa mensagem importante. André ganhou a alma do seu irmão e que grande tesouro ele ganhou! Aquele homem não era outro senão Simão, o mesmo que, quando as primeiras redes do Evangelho foram lançadas, ganhou 3.000 almas em uma única pregação, em um único lançar de rede. Pedro, um príncipe na igreja cristã, um dos poderosos servos do Senhor, foi um conforto para André. Fico imaginando o que André diria em seus dias de dúvida e temor: bendito seja Deus que transformou Pedro em uma pessoa tão útil, bendito seja Deus que me levou um dia a falar com Pedro, o que eu não conseguia, o Pedro ajudar a fazer ir embora. Reconheça a sua capacidade, sinta-se grato porque o seu querido irmão Pedro tem a honra de levar muitas almas a Cristo. Seus dedos estão prontos a prover o êxtase da lira da vida de um coração que até agora não havia louvado a Cristo. Você está pronto para acender a chama que iluminará o sacrifício sagrado de uma vida consagrada a Cristo? Seja ativo para o Senhor Jesus, seja insistente e ore, seja piedoso e sacrifique-se. Não tenho dúvidas de que, quando provarmos ao nosso Deus por meio da oração, Ele derramará sobre nós bênçãos sem medidas. São esses os conselhos para obreiros de Charles Spurgeon.